Olá, tudo bom? Então, bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é José Alberto Alves, né? Sou engenheiro civil e o objetivo desse vídeo, né, é para você que sofre de rachadura, trinca aí na sua casa, tá? O objetivo aqui desse vídeo é mais assim, servir como conscientização, sabe? É mais explicar mesmo, entende? Que acontece? Vamos lá. Coloquei aqui no Google, no YouTube, por exemplo, como corrigir fissuras e trincas. E daí eu vejo muitos casos aqui, por exemplo, como esse, entende? Aqui, tem outros aqui em cima. Enfim, esse aqui também, né? Vamos ver. Esse aqui eu tinha visto. A postura é essa, como se fosse. Que Então, vocês acabaram de ver. chama de amarração. Tem outro aqui que coloca uma massa, enfim, sabe? O objetivo aqui é o seguinte: não é criticar, falar tudo desse vídeo, não, nem é nada disso, não. É mais assim, conscientizar. Eu quero que você conscientize por quê. Por quê? É complicado às vezes, por exemplo, assim, ver uma solução aqui na internet, fala, não, tá, tô acontecendo isso aqui comigo, vai resolver. Né? Não é porque, por exemplo, eu não sou médico nem nada não, mas não é porque eu tomo um remédio que acaba com a minha dor de cabeça que eu posso falar que esse remédio vai funcionar para todo mundo. Tem gente que não pode tomar, né? Tem gente que tem alergia. Mesmo que resolva, por exemplo, sei lá, 80% dos casos, não vai ser 100, né? Então isso assim, a gente tem que ter um critério de análise melhor, entende? Então esse é o principal cuidado, tá? É só o objetivo principal é esse. Não é, por exemplo, tá, vim aqui, tô com uma trinca, vou lá fazer isso aqui é o que eles chamam de amarração, né? Tá, faço aqui a amarração, resolvi o problema, entendeu? Não é assim, até porque assim, amarração, a falta de amarração é uma das causas que pode gerar trinca ou fissuras em uma casa, entendeu? É uma das causas. Então não é só porque teve uma trinca, teve uma rachadura, que foi falta de amarração e se eu fizer amarração vai resolver 100% dos casos. Então não é assim que funciona, tá? Tem outros esses produtos também, muitos deles em vídeo vai. Não conheço alguns, né, muitos aqui desses aqui, sabe? Mas é mais nesse sentido. E agora, então, aqui você vai entender o motivo. Por que eu estou te explicando isso? Então vamos lá, vamos para a apresentação, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui, sobre trincas, fissuras e rachaduras, tá? Para que eu preciso saber isso? Isso aqui é um tema muito vasto, a gente poderia explorar isso aqui muito mais, entende? Caberia até um vídeo só para falar sobre isso, mas aqui a gente vai ser bem sucinto, que eu quero focar a respeito da amarração, tá bom? E aqui qual que é a lógica, tá? Primeiro ponto, a gente tem que entender. O que eu estou tentando fechar é uma fissura, uma trinca ou uma rachadura. Como que eu descubro isso? Primeiro, fissura geralmente é uma abertura superficial, menor que 1 centímetro. E ali tem impacto, na maior parte do caso ali, só estético, entende? Então, o impacto direto ali é estético, sabe? Então, é uma argamassa, às vezes, que, enfim, uma tinta que não, ali não secou direito, ou secou, enfim, né? Um revestimento, né? E aí pode causar isso, né? Não tem risco estrutural, não tem problema, não tem nada, sabe? Isso no caso da fissura, né? A trinca ela já é uma abertura um pouco mais perceptível, né? Tá ali entre 1 e 3 milímetros e pode indicar o que? Movimentação ou falha de execução, né? E rachaduras, né? São aberturas superiores a 3 milímetros, que aí sim pode comprometer a integridade da parede ou até da estrutura. Vamos mostrar aqui, por exemplo, tem uma fotinha bem bacana, sabe? Que é essa daqui, sabe? Que eu tenho a rachadura, a trinca e a fissura, sabe? Então essa é a fissura, né? Ela é bem fina, superficial geralmente até isso. Eu tenho a trinca, que é bem mais profunda e acentuada, pode afetar elementos estruturais, né? E uma rachadura, que já demanda bem mais atenção, tá bom? Então, vamos voltar aqui. E causas mais comuns aqui que tem um ponto, né? Que causa o ponto. O que pode causar essas fissuras ou rachaduras? Primeiro, recalque diferencial de fundação. Recalque diferencial é quando a fundação desce um pouquinho, sabe? Vai descer. Variações térmicas de umidade, ausência de amarração, parede e estrutura, ou seja, a falta de amarração é uma das possíveis causas. O que acontece muito é, por exemplo, deu e é falta de amarração, faça amarração, resolve. Não é assim sempre, tá? Eu tenho juntas de assentamento mal executadas e também retração de argamassa ou movimentação estrutural, entendeu? Então tudo isso aqui pode causar
trinca, fissuras ou rachaduras, tá bom? Ou seja, nem toda trinca requer reforço estrutural. O diagnóstico primeiro é a causa. Então, não adianta a gente corrigir 100% do que a gente vê com amarração, que não vai funcionar. Por que muitos casos funcionam? Por exemplo, fiz aqui em casa, funcionou. Por quê? Vamos supor. E a gente vê lá uma rachadura por conta de recalque diferencial, né? Pode ser que essa rachadura toda ela já tenha até estabilizado esse recalque. Pode ser que esse recalque não já se estabilizou, tá lá já tem anos, entendeu? Vou lá e faço a amarração. Daí vai resolver, porque assim, o motivo inicial foi o recalque, entende? Mas em outros casos não, pode ser que o recalque ainda esteja ativo, entendeu? Pode ser que seja por outras causas, e aí só a amarração em si não vai resolver, tá? Então, mas como que eu sei, por exemplo, se a rachadura, a fissura, ela é de recalque, de dilatação? Tem um site bem bacana, vou mostrar aqui. Ele é bacana mesmo. Não, esse aqui não. Que é esse daqui. Olha só, esse site é muito legal. O link que vai estar na descrição também. Ele mostra algumas, como eu disse, esse tema é um tema bem vasto, a gente poderia explorar muito mais. Mas ele mostra aqui, olha, possíveis aqui trincas e rachaduras, o que pode causar, sabe? Então, o fenômeno construtivo, né? Eu tô lendo. Olha só, retração de argamassa pode causar, amarração em parede pilar também pode causar, falta de amarração no caso, né? A falta de amarração geralmente vai causar o quê? Entre parede e pilar, aquela rachadura, ou fissura, rachadura não, foi aquela fissura ou trinca bem na vertical. Então costuma ser um bem vertical mesmo, entendeu? Né? Pode ser isso. Deformação de viga, sabe? Então o que acontece? Olha só, por exemplo, por conta de recalque, trinca por conta de recalque. Trinca por conta de recalque, em muitos casos ela tem uma característica que ela é inclinada. Ela é bem desse jeito aqui, sabe? Essa trinca muito provavelmente ela não foi causada por uma falta de amarração, entendeu? Foi um recalque que originou ela, sabe? Né? Uma chance muito grande, inclusive, de ser isso, sabe? Então ela pode ser, como eu disse, depende muito. Tem trinca por recalque também que ela é bem horizontal, sabe? Até mesmo verticalizada, sabe? De fato. Então assim, por isso que eu digo, não vai ser a amarração que vai resolver 100%, sabe? Dos casos, entendeu? O importante é entender o que pode ter causado isso. Esse é o principal motivo. Por quê? Porque em alguns casos, por exemplo, deu uma fissura. Pode ser talvez uma falta de veiga contra veiga, né? Acho que tem um caso aqui, não sei se vai ter aqui. Aqui, veiga contra veiga, né? Que aí, por exemplo, em vez de ter que quebrar a parede e fazer toda essa abordagem, em alguns casos a própria argamassa polimérica que a gente vai ver na frente pode resolver, entende? Então assim, como eu disse, assim, o objetal, não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que a amarração não vai funcionar sempre, né? Mas eu só estou dizendo que o mais importante do que fazer a amarração em si é entender por que está acontecendo, porque não vai ser a amarração 100% dos casos que vai resolver, tá bom? Então é mais essa conscientização, tá? Então vamos voltar aqui para a apresentação, vamos lá. Então vamos lá, o que é amarração? Agora a gente vai ver o que é amarração. Amarração é o conjunto de técnicas que garante a ligação entre alvenarias e outros elementos estruturais, promovendo a estabilidade, resistência e controle de fissuração, sabe? Então tem execução de alvenaria sem fundação. Aqui são as NBRs, né? Aqui tem citado só algumas, né? Para quem assim, não é da área, às vezes não entende um pouco, a NBR é Norma Brasileira Regulamentadora. Tem muita coisa na construção civil, gente, que é receita de bolo, entendeu? Por exemplo, tem muitos traços que são tabelados, entende? Traço é a mistura, a receita de que eu tenho que colocar, por exemplo, cimento, areia e brita para fazer um concreto, né? Enfim, tudo isso, sabe? Então não tem às vezes o que ficar inventando tudo, tudo é consultado, sabe? Tem material de fornecedor que ajuda muito, tem a maneira correta de fazer assentamento de piso, como que tem que ser feito, passar a massa, enfim, cruzada, tem tudo vários. Aqui são alguns exemplos que a gente poderia falar assim vários. Então são essas NBRs que nos norteiam e que dão as diretrizes de como tem que ser executada. Ela é feita com estudo, né? Enfim, várias pessoas ganham banco em grande, sabe?
E as principais, então, assim, que são algumas delas. E assim, principais tipos de amarração, vamos ver. Então vamos ver aqui, a gente já tem aqui as amarrações. Uma amarração muito comum é essa daqui, olha só, por exemplo, né? Que tem entre alvenaria e elemento estrutural, que a gente falou. Eu tenho aqui um pilar, eu vou fazer a conexão então entre essa alvenaria e esse pilar. E essa conexão, por exemplo, seja um pilar metálico, vamos supor, poderia ser de concreto, enfim. Poderia ser metálico também, também tem essa conexão. É feito o quê? Com essa telinha, sabe? Olha só. É colocado aqui essa telinha ligada, geralmente a cada 3 fiadas, se eu não estiver enganado, né? Olha só, mais outros casos. Olha só essa foto aqui, bem bacana, que mostra, entende? Então isso aqui é um exemplo aqui, por exemplo, de amarração, né? Usando essa tela. Tem outra que é essa daqui, olha, ó, trinca na parede nunca mais, né? Que isso aqui é o grampo que a gente chama, também é um tipo de amarração, é um dos tipos também, entendeu? Qual que é melhor, né? De modo geral, né? De modo geral, de pesquisa, tudo que a gente vê, a tela costuma ser melhor, mas também pode usar a barra. A barra ela também pode ser usada. Então, sim, a melhor, no fim das contas, vai ser aquela que cabe no seu bolso e que você vai conseguir executar da melhor forma possível, tá bom? Se conseguir executar com tela, tudo bem, né? Melhor. Se não, também a barra ela também pode ser usada e também permite isso, entende? Mas é isso, né? Então, que aqui é um outro exemplo, né, de amarração aqui também, sabe? E aqui, em alguns casos, por exemplo, aqui, ligação entre parede e parede, que essa daqui é em L, amarração em L. É feito com o próprio bloco, eles vão fazendo assim, meio que intertravando os blocos, aí não precisa nem de tela, nem daquele grampo, né? Ou a amarração em T, que tem esse formato aqui também, nesse caso também não precisa. Essa amarração é feita principalmente em, como eu disse, parede e parede, tá? Enfim. E aqui um outro exemplo também, né? A cinta de amarração, né? Também tem esse caso aqui, a cinta de amarração feita aqui em cima, sabe? Tudo isso aqui é o mesmo propósito, fazer a amarração também entre os blocos. Então, quando aplicar e quando evitar a amarração? Então tá, quando que eu vou usar então a amarração? Primeiro, caso em que a amarração é indicada, parede de vedação em contato com pilares e vigas. Então, vou subir uma casa nova. Já tenho uma casa, perdão, vou subir uma ampliação, vou conectar esse muro da ampliação com a casa antiga. É interessante fazer essa amarração, essa conexão, né? Vou subir, vou conectar então a alvenaria com o pilar. É importante também fazer essa conexão, tá bom? Para ter essa trabalhabilidade, essa conexão entre os pontos, tá? Encontro de paredes em L ou T, que é aquele tipo de amarração que a gente viu, meio que intertravando ou conectando, sabe? É parede com parede, quando a gente tem assim, parede com parede, tá? Um caso. Muito comum, por exemplo, assim, alvenaria estrutural, né? Um exemplo. Prevenção de fissuras, né? Recorrente de retração. E agora casos em que a amarração não vai resolver o problema. Não vai resolver, tá? Rachaduras causadas por recalque diferencial de fundação. Então, assim, recalque diferencial de fundação, o que está causando? A gente tem que entender, essa rachadura, essa trinca, ela está ativa ou não? Isso é um ponto muito importante. Como que a gente consegue definir isso? Você pode comprar, por exemplo, um gesso, sabe? Gesso e fechar essa rachadura ou essa trinca, se for, com gesso. O gesso ele é rígido, ou seja, se tiver alguma movimentaçãozinha, o gesso vai rachar. Tem outras técnicas também, colocando uma plaquinha de vidro. Aqui eu estou só pontuando, isso aqui é mais uma área de engenharia diagnóstica, existem até outros vídeos de outros profissionais bem mais especializados falando a respeito disso aqui no próprio YouTube, entendeu? Mas assim, o ponto principal que a gente tem que entender é, está ativa ou não? Isso é uma atenção muito grande e preocupante, tem que ficar atento, tá? Trinca por movimentação ou estruturas ativas. Estou com a minha casa, vou fazer um pavimento novo, tirei o telhado, coloquei uma laje nova. Meus pilares vão suportar a carga nova? Não sei, né? Não sei se suporta, mas vamos lá. Danos causados por infiltração, umidade ou até perda de resistência do material, né? Fissuras em região que não tem junta de dilatação adequada, sabe? Então a amarração ela é uma medida preventiva de compatibilização. Quando a causa estrutural ou patológica, então o problema pode ser causado na origem. Por que que em muitos casos, então,
eles veem e falam, nossa, eu resolvi, fiz a amarração, resolveu. Porque pode ser que ele já esteja estabilizado, entendeu? Que é muito dos casos. Mas no caso de já estar estabilizado, ser uma fissura pequena, por exemplo, né, existem produtos, eu vou até colocar aqui alguns, ó, não estou sendo patrocinado, entendeu? Não conheço, aqui é só que se chama, mas ele se chama argamassa polimérica de reparo. Até joguei aqui no Google, olha só, argamassa polimérica de reparo. A gente tem várias, olha. Aqui um exemplo, olha, a Sika tem uma delas, olha. Ó, argamassa monotop 622, ó, tem a 4122, 2322. Ou seja, todas elas, só para você ter noção, uma marca tem o quê? 5 produtos para fazer um reparo desse, entende? Que sim, que você tem uma abordagem muito menos invasiva para tampar aquilo, sabe? Não precisa sair quebrando a parede, por exemplo, sabe? Então, olha só, um outro tipo, ó, repara trinca da Quartzolite, né? Tem, olha só, da Vedacity, tem até selante, olha, selante acrílico para trincas, sabe? Então, assim, em alguns casos, talvez não tenha necessidade de quebrar a parede inteira. Ou do tipo assim, nossa, então vamos tentar uma abordagem primeira, vamos talvez fazer um teste. A gente compra um material que fica bem mais barato, até questão de mão de obra, tudo, para fazer essa aplicação aqui e ir monitorando, sabe? E monitorando com o tempo, sabe? O que acontece muitas vezes é que faz toda aquela abordagem da amarração, de quebrar a parede, tudo, a resolver o problema. Aí pode ser que não tinha necessidade de ter feito tudo aquilo, sabe? Pode ser que não necessariamente resolva também, sabe? Então, é isso. Aqui tem alguns outros links bem legais aqui também na apresentação. Vou deixar aqui na descrição, tá? Mas o objetivo aqui é isso, tá? Então, só para concluir, amarração. Não estou dizendo que ela não tem que ser feita e que ela não resolve, tá? O que eu estou dizendo é que ela é das causas que pode causar essa trinca ou essa fissura. O principal motivo é entender o que causou de fato essa trinca e essa fissura e agir na causa, sabe? E em alguns casos avaliar, né? Se é possível então fazer o fechamento sem necessariamente ter que fazer esse travamento então com a amarração, entendeu? E em alguns casos, por exemplo, em recalque, que eu já vi caso, o recalque ele já pode causar um deslocamento assim, uma rachaduras ou fissuras bem verticais, né? Aí a falta de amarração, no caso de recalque, pode potencializar essa abertura. Mas se a gente só for lá e fazer então o fechamento, sem entender se o recalque vai continuar acontecendo, não vai resolver. Na verdade, a rachadura, em muitos casos, ela só muda de lugar, sabe? Mas ela continua acontecendo, entendeu? Então, o principal ponto é isso, né? Desse caso, entender, avaliar o caso, que eu quero conscientizar. O que está causando? O que você precisa entender? O que causou e o que está causando essa possível rachadura ou trinca. Analisar, está ativa ou não, né? Se está abrindo, se já fechou, enfim, tá bom? Isso, né? E avaliar o caso, então, se tem a necessidade de fazer então, essa amarração, tá bom? Então, assim, só para ter esse critério a mais que eu quero dizer, a amarração não vai resolver em todo caso, né? E cada caso é um caso específico que tem que ser analisado, tá bom? Espero então que tenha ajudado, esclarecido mais, tá bom, esse caso. E até a próxima.